Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, neste sabadão, começando com o jogo adiado que teremos do Campeonato Brasileiro. E é jogo interessante, hein? O Palmeiras recebe o Juventude com chance de abrir vantagem na liderança. Hoje o Palmeiras tem 55 pontos, o Juventude está na zona de rebaixamento e o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, então cumpre um neste sábado. A bola rola às 19 horas, às 7 horas da noite, mando de campo do Palmeiras, Palmeiras com amplo favoritismo neste duelo e vamos ver se confirma esse favoritismo e o Palmeiras soma. E o Palmeiras, se ele soma aí 3 pontos mais na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo, claro, torcendo por um tropeço do Palmeiras. O sábado é de Copa do Mundo Sub-20 e um grande jogo pela frente para o torcedor do Cruzeiro acompanhar. A Espanha enfrenta a Colômbia, ou a Colômbia enfrenta a Espanha, quartas de final, é jogo único e estará em campo Neisser Villarreal, que é o atacante que o Cruzeiro contratou junto ao Milionários. Mais uma oportunidade para todo mundo acompanhar o jovem centroavante que será jogador do Cruzeiro a partir de dezembro. E hoje tem jogo do time feminino, hein? Às 3 da tarde, Arena Gregorão, quarta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Itabirito. Quem não comprou ingresso ainda, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro até aqui, 3 jogos, 3 vitórias, liderança isolada do Campeonato Mineiro Feminino. É a programação então deste sábado. E por falar neste sábado, tem treinamento com o torcedor do Cruzeiro acompanhando tudo nas nossas redes, no Central da Toca e mais tarde também aqui no YouTube. Mas é que hoje tem treinamento pela manhã e vamos registrar parte da atividade, incluindo uma entrevista com Lucas Romero. O Lucas Romero volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, cumpriu suspensão no empate diante do Sport e ele será o entrevistado do dia na Toca da Raposa 2. Vamos conferir como será esta retomada dos treinos, porque ontem foi folga e agora os jogadores aí indo até terça-feira com treinos todos os dias na preparação para o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. O jogo na quarta-feira à noite e o Cruzeiro querendo voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do Atlético Mineiro, o Cruzeiro joga no outro sábado. Recebe o Fortaleza no Mineirão, um sábado à noite, e a diretoria fechando os últimos detalhes para anunciar a venda de ingressos. Vamos aguardar aí quanto à precificação para que o Cruzeiro possa ter um grande público no Mineirão no outro sábado pelo Brasileirão. Foi de folga para os jogadores do Cruzeiro e a retomada dos trabalhos neste sábado. Aí sim começa a preparação para valer para o clássico diante do Atlético Mineiro. Time do técnico Leonardo Jardim e com o Jardim esperando boas notícias do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E isso ele deve ter. E vou explicar por quê. 2 jogadores neste final de semana devem passar a treinar normalmente com o elenco. O Christian, volante meia, peça importante no elenco do Cruzeiro. O Christian, ele tinha relatado um incômodo, nem era para jogar diante da equipe do Sport, fez tratamento nos últimos dias e a expectativa é de que passe a treinar com o elenco neste final de semana, treinar normalmente com o grupo. E o mesmo vale para o Wanderson, que está curado da lombalgia, fez trabalhos físicos nos últimos dias e também a expectativa é de que o Wanderson seja liberado para os treinos com bola, para treinar com o grupo e voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, no momento em que a opção que o Leonardo Jardim vinha tendo pela esquerda está fora praticamente da temporada, que é o Matheus Henrique, e o Sinisterra,
ele vem fazendo tratamento por causa de um edema na coxa esquerda. A opção, caso ainda não possa contar com o Wanderson desde o início, é ter ali o Kenny Arroyo, talvez no clássico diante do Atlético Mineiro. Mas claro, o Leonardo Jardim ainda terá muito tempo para montar esse time do Cruzeiro. Ele não tem baixa de suspensão, mas ele também precisará definir algumas questões importantes. Em contrapartida, tem voltas importantes também ao time titular. O lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante, o centroavante Caio Jorge. Então Leonardo Jardim nesta parte está à vontade para montar o time do meio para frente, tendo aí sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias de treinamentos na Toca da Raposa 2 para escolher a melhor formação e que vai duelar diante do Atlético Mineiro, defendendo ótimos números que o Cruzeiro tem na arena desde que os clássicos começaram a ser disputados no estádio ali em 2023, quando o Cruzeiro venceu aquele primeiro com um gol contra do zagueiro Gemerson. Depois teve vitória último aí. O jogo que o Cruzeiro venceu foi o que abriu a classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. Se tem possibilidades de retornos, o técnico Leonardo Jardim não vai mesmo ter o zagueiro Fabrício Bruno. Praticamente impossível e principalmente pelo cenário que se desenha. O Fabrício Bruno ficou no banco na vitória desta sexta-feira sobre a Coreia do Sul e existe uma expectativa de que ele possa ser acionado pelo técnico Carlo Ancelotti no amistoso de terça-feira diante da seleção do Japão. Mesmo com a questão do fuso horário, o jogo termina muito tarde no Japão. Teria que sair em um voo logo após a partida, viajar o dia inteiro para chegar em cima da hora do jogo. E isso tendo atuado na terça-feira. Então, o Fabrício Bruno, infelizmente, é carta fora do baralho e é desfalque nesse time do técnico Leonardo Jardim. Ele terá aí as opções de Jonathan Jesus, o mais provável, e o João Marcelo correndo por fora para formar a dupla com Vidalba na quarta-feira na Arena diante do Atlético Mineiro. Claro que ainda tudo no campo da possibilidade e até mesmo quanto a essa questão do Fabrício Bruno, o jogador dificilmente, por mais que pelo Fabrício Bruno, também pelo próprio Cruzeiro, se chegasse, não vejo o Fabrício Bruno fazendo aí nada de diferente que não fosse estar na arena. Mas é questão de tempo mesmo. Se o jogo fosse na quinta-feira, tudo bem. Mas como é na quarta e impossibilidade também, poucos voos à disposição, o único que teria era para chegar em Guarulhos às 18 horas, teria que fazer todo o procedimento, desembarcar e um voo fretado até Belo Horizonte, impossível. E condição também, principalmente se ele atuar realmente na terça-feira, passaria a quarta-feira viajando um longo trajeto. Impossível, infelizmente, o Fabrício Bruno estar à disposição para este compromisso diante do Atlético Mineiro. Vai voltar ao time no sábado diante da equipe do Fortaleza. Aí o jogo é no Mineirão. O Cruzeiro no início da semana, inclusive, vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para este compromisso. O ambiente do futebol mineiro está prestes a viver mais um daqueles capítulos que mexem com os bastidores e inflamam a rivalidade entre azul e preto. Nos últimos dias, o nome de um jogador de peso começou a circular de maneira intensa nos corredores da Toca da Raposa e, ao que tudo indica, algo grande está sendo desenhado pelos bastidores do Cruzeiro. A notícia envolve um atleta de destaque nacional, conhecido por sua técnica apurada, experiência de seleção e, principalmente, por ter vestido a camisa do maior rival. Mas antes de revelarmos quem é importante entender como esse movimento começou e o que está prestes a acontecer nos bastidores do futebol mineiro,
porque o que se desenha nos próximos dias promete causar impacto direto não apenas nas arquibancadas, mas também no orgulho de duas torcidas históricas do Brasil. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. O torcedor celeste precisa estar atento, pois a movimentação que vem sendo discutida internamente pode significar uma das maiores reviravoltas do futebol recente. Mas antes de entrar nos detalhes, já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que traz as informações mais quentes sobre o Cruzeiro. Isso é fundamental para que você esteja sempre por dentro de tudo o que acontece com o clube e possa comentar sua opinião sobre o futuro dessa negociação que promete estremecer Belo Horizonte. Agora vamos continuar com a notícia. Nos bastidores da Toca, a conversa é de que Pedro Lourenço e Leonardo Jardim analisam com muito cuidado uma oportunidade de mercado que, se concretizada, colocaria o Cruzeiro novamente no centro das atenções do futebol brasileiro. A diretoria tem mostrado uma postura agressiva e ambiciosa, buscando peças que possam elevar o patamar técnico do time e, ao mesmo tempo, marcar uma posição simbólica de força dentro do estado. O Cruzeiro, sob a gestão da SAF, vive um novo momento, e os dirigentes sabem que movimentações inteligentes podem consolidar o projeto que visa devolver o clube ao protagonismo nacional. Agora sim, é o momento de revelar. O jogador em questão é ninguém menos que Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético MG, que vive uma fase extremamente delicada e pode estar de saída do clube. As informações que circulam indicam que o Cruzeiro surge como um possível destino, e isso está causando um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol mineiro. Arana, que foi um dos pilares do Galo em temporadas anteriores, tem enfrentado duras críticas da torcida, além de um desgaste interno que pode abreviar sua permanência na cidade do Galo. Nos últimos jogos, o desempenho de Arana ficou aquém do que se espera de um jogador de seu nível. A derrota por 3-0 para o Fluminense escancarou o mau momento do lateral, que foi substituído ainda durante a partida e saiu de campo com uma expressão abatida, chamando a atenção de todos. O jornalista Guilherme Frossar destacou que Arana parecia desinteressado, com uma postura corporal apática, algo incomum em um atleta que sempre demonstrou personalidade e entrega. Desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o jogador não conseguiu se adaptar ao novo estilo de jogo e acumulou 5 partidas sem brilho, o que tem aumentado a pressão dentro do elenco. No Cruzeiro, a análise é que Arana poderia reencontrar seu melhor futebol sob o comando de Leonardo Jardim, técnico que valoriza laterais com forte presença ofensiva e boa leitura tática. O treinador português, conhecido por seu trabalho detalhista e seu olhar clínico sobre o potencial individual dos jogadores, teria dado sinal verde para uma eventual abordagem caso o lateral fique disponível no mercado. A possibilidade desperta empolgação em parte da torcida, que lembra como reforços desacreditados em outros clubes conseguiram dar a volta por cima ao vestir o manto celeste. É importante destacar que a situação de Arana no Atlético MG não é apenas técnica. Internamente, há relatos de desgaste emocional e questionamentos sobre sua motivação. A pressão da torcida tem sido constante, e o jogador, que antes era visto como peça-chave, passou a ser alvo de críticas pesadas nas redes sociais. Esse ambiente turbulento pode acelerar uma decisão por parte da diretoria alvinegra, que não quer ver o clima interno se deteriorar ainda mais. O Cruzeiro, por sua vez, monitora de perto o desenrolar da situação. Com Pedro Lourenço à frente das decisões estratégicas e um orçamento sólido para o próximo ano, o clube tem a condição de investir em nomes de peso que possam agregar experiência e qualidade imediata.
O projeto Celeste não é apenas sobre reconstrução, mas sobre reafirmação de grandeza, e trazer um atleta do rival direto teria um impacto simbólico gigantesco. Seria uma demonstração clara de que o Cruzeiro voltou a ser um protagonista dentro e fora de campo. Nos bastidores, já se fala que representantes ligados à Arana foram sondados discretamente por intermediários próximos ao Cruzeiro. Embora ainda não haja proposta formal, o interesse é tratado com seriedade. O staff do jogador enxerga a possibilidade como uma chance de recomeço, especialmente se o ambiente no Atlético continuar hostil. Além disso, o Cruzeiro poderia oferecer uma estrutura moderna e um projeto esportivo estável, fatores que pesam muito na decisão de atletas experientes. Leonardo Jardim teria conversado com a diretoria sobre a importância de ter um lateral que entenda a dinâmica ofensiva de sua filosofia de jogo. O treinador gosta de laterais que saibam construir por dentro, tenham intensidade defensiva e consigam alternar funções táticas sem perder o ritmo. Arana, em boa fase, se encaixa perfeitamente nesse perfil. A questão principal é mental e motivacional, algo que o ambiente acolhedor da Toca da Raposa poderia resolver rapidamente. A torcida do Cruzeiro, ao saber dessa movimentação, já começou a se dividir entre os que aprovam a chegada do jogador e os que ainda guardam certa resistência pela rivalidade. No entanto, a maioria reconhece o talento do lateral e acredita que, com a camisa azul, Arana poderia se reinventar e calar muitas críticas. Afinal, não seria a primeira vez que um atleta desacreditado em outro clube se tornaria peça importante no Cruzeiro, especialmente em momentos decisivos. Os bastidores mineiros fervem com a possibilidade, e a imprensa nacional já começa a repercutir a movimentação. A ida de um jogador com passagem marcante pelo rival para o Cruzeiro teria impacto não apenas esportivo, mas também psicológico. Seria um golpe de marketing e de confiança, algo que fortaleceria a imagem do Cruzeiro como clube capaz de atrair grandes nomes, mesmo quando a concorrência é direta. Pedro Lourenço tem se mostrado um dirigente ousado e visionário, disposto a transformar o Cruzeiro em um dos maiores projetos esportivos do país. Ele enxerga oportunidades onde outros veem risco. E a chegada de Arana poderia representar exatamente isso. Uma jogada ousada, mas calculada, que reforçaria o elenco e ainda enfraqueceria o principal adversário regional. Outro fator que pode pesar a favor dessa negociação é o fato de Arana ainda manter boa relação com jogadores e profissionais que hoje integram a estrutura do Cruzeiro. Essas pontes pessoais podem facilitar o diálogo e aproximar o jogador de um novo desafio. O ambiente celeste tem sido descrito como positivo, com um elenco unido e um técnico respeitado por todos, algo que contrasta com o momento turbulento do Atlético. Nos bastidores, fala-se que o Cruzeiro poderia preparar uma oferta inicial de cerca de 20 mil reais, 20 milhões de reais, para abrir conversas, dependendo da resposta do rival e da situação contratual do lateral. Embora o valor seja significativo, o clube entende que o retorno esportivo e simbólico compensaria o investimento. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue focado em fortalecer o grupo, preparando o terreno para a próxima temporada. O treinador sabe que um reforço de peso como Arana traria não apenas qualidade técnica, mas também confiança ao elenco, algo essencial para os objetivos do Cruzeiro em 2026. O futuro de Arana ainda será definido nas próximas semanas, mas o fato é que a crise interna no Atlético MG abre brechas que o Cruzeiro pode aproveitar de maneira inteligente. Dentro da cidade do Galo, o clima é de tensão constante. Os resultados não aparecem. A cobrança da torcida aumentou de forma insuportável e alguns nomes do elenco começam a sentir o peso da pressão, inclusive o próprio lateral esquerdo.
Jogadores experientes já não conseguem esconder o desgaste emocional e dirigentes passam a discutir internamente possíveis reformulações no grupo, o que inclui liberar atletas que perderam espaço e motivação. É exatamente nesse cenário que o Cruzeiro, com sua estrutura sólida e projeto esportivo consistente, surge como um porto seguro capaz de oferecer uma reviravolta completa na carreira de Arana. O ambiente na Toca da Raposa é outro. Leve, focado, com um elenco comprometido e um treinador que tem o respeito absoluto dos jogadores. Se essa negociação realmente se concretizar, será um dos movimentos mais surpreendentes da década no futebol mineiro, capaz de mudar completamente o cenário da rivalidade entre os clubes e marcar uma nova era na história do Cruzeiro. E agora a pergunta que não quer calar. O que você, torcedor celeste, acha da possível chegada de Guilherme Arana à Toca da Raposa? Acredita que ele pode reencontrar seu melhor futebol com a camisa azul? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades do Cruzeiro, porque o que vem por aí promete mexer profundamente com o orgulho de toda a nação azul.